Fazer um ciclo de estudos para a prova do TJSP é uma coisa bem tranquila, desde que você consiga analisar as variáveis corretas para estar sempre adaptando o seu ciclo. Na descrição desse vídeo eu deixei um ciclo pronto de matérias para você estudar para o próximo edital do TJSP, mas eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo, porque a minha expectativa em relação a você para o uso desse ciclo é que você consiga de semana em semana sempre fazer as adaptações necessárias para que você extraia o máximo possível do seu estudo. Portanto, agora eu vou falar com você sobre alguns pontos extremamente importantes para você conseguir fazer isso. Primeiro de tudo, você precisa saber quantas horas ou quantos blocos de estudo você tem disponível durante a sua semana. Então, por exemplo, se eu consigo estudar 2 horas todos os dias, mas no final de semana eu consigo estudar 3 horas no sábado e 3 horas no domingo, 2 horas vezes os 5 dias da semana vão dar 10 horas, mais 6 horas do final de semana, então são 16. Aí eu tenho que remanejar o ciclo que eu deixei pronto aqui na descrição para 16 blocos. Por quê? Porque o ciclo que eu deixei lá, se eu não me engano, tá com 24 ou 25 blocos. Mas por quê? Porque quando eu estudava e eu fiz meu ciclo, eu tinha muitos blocos de estudos disponíveis, mas infelizmente essa não é a realidade de todas as pessoas. Então eu quero que você compreenda isso para que você consiga pegar esse ciclo e adaptar ele à sua realidade e às suas necessidades. Uma vez que você saiba quantos blocos de estudo você tem disponível na sua semana, o que você precisa fazer é analisar a quantidade de cada matéria no edital. Por exemplo, processo civil no edital do TJSP é uma matéria extremamente grande, e a não ser que você já tenha estudado isso, é muito provável que o processo civil vai ocupar uma quantidade muito considerável dos seus blocos de estudo. Além disso, a matéria de português, por exemplo, tem 24 questões do total de 100, o que é praticamente 25% da prova. Então, por lógica, espera-se que você ocupe os seus blocos de estudo mais ou menos ali com português sendo 25% ou 1/4 do total dos blocos de estudo que você tem disponível. Mas isso não precisa ser uma obrigatoriedade, porque às vezes você é bom em português, às vezes você já estudou toda essa matéria, às vezes você tá fazendo um simulado TJSP e tá acertando 22 de 24, 23 de 24, e aí você não precisa de tantos blocos de português, às vezes você já tá no modo revisão. Então por isso que, apesar de eu ter deixado aqui o ciclo de estudos pronto, eu preciso que você compreenda isso, que você tem que adaptar ele, que isso é indispensável. E mais do que isso, como eu fazia quando eu estava estudando, chegava no final da semana, eu dava uma olhada na minha semana, dava uma olhada na minha planilha, via como que tava, falava, pô, essa semana avancei muito em direito penal, ó, processo civil que eu tava muito ruim, eu dei uma melhorada porque eu coloquei mais blocos essa semana. Então o que eu vou fazer? O meu ciclo para a próxima semana, eu vou tirar aqui 2 tempos de processo civil e vou colocar mais um de processo penal, vou colocar mais um de matemática, porque no último simulado eu fui meio mal e percebi que tinha uma matéria ali que eu não tava muito bem. Então você precisa perceber que o seu estudo tem que ser dinâmico. Óbvio, se você quiser, você pode não trocar, só que do meu ponto de vista, da minha experiência pessoal, tudo que eu passei nesse tempo de estudo e nas minhas 2 aprovações no TJSP com mais de 90% de acerto, eu percebi que você potencializa muito a sua produtividade de estudo se você ficar constantemente adaptando o seu ciclo e a sua postura e o seu foco em relação à sua situação atual. Porque se você começou a estudar em janeiro e a gente está em setembro, eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa hoje em setembro que você era em janeiro em relação aos seus estudos. Então é meio óbvio a gente concluir que o seu ciclo tem que mudar, que a sua postura tem que mudar, que o seu foco tem que mudar. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu não sabia nada de RLM, eu era horroroso em RLM, eu errava todas. Nos últimos simulados que eu fiz no TJSP, eu gabaritava todos. Então não fazia sentido no meu ciclo eu ficar colocando um monte de tempo de RLM. Da mesma forma, teve momentos em que eu estava realmente muito ruim em processo civil. Essa matéria TJSP eu tinha visto na faculdade, mas daquele jeito, né? Eu não tinha feito um estudo profundo com essa intenção de decorar a lei seca para fazer uma prova de concurso. E aí o que aconteceu é que eu não conseguia absorver essa matéria. Eu tava com muita dificuldade. Eu entendi a lógica por trás ali do rito processual, mas eu não conseguia decorar a lei seca, que é o que a gente precisa para uma prova como a prova do TJSP. E aí o que eu fiz? Estudo por imersão. Teve um momento no meu ciclo de estudos que eu tinha processo civil todo dia. Então, tipo assim, se eu fazia 4 blocos
do ciclo por dia, a cada 4 tinham de processo civil, porque todo dia a primeira matéria que eu estudaria seria processo civil, porque eu também dava um jeito de colocar a primeira matéria do dia sendo sempre a matéria que eu tinha mais dificuldade ou a matéria que era mais difícil. Outra coisa que é importante você saber na hora que você for fazer a adaptação do seu ciclo de estudos é, nem sempre é 100% possível, mas é sempre desejável você intercalar uma matéria de direito com uma matéria do bloco das básicas. Isso facilita muito na hora de estudo, porque você estudar processo civil e depois estudar processo penal, depois estudar constitucional, depois administrativo, fica muito cansativo. E talvez você seja o cara mais apaixonado por direito do mundo e fale, cara, não fica cansativo. Tudo bem, às vezes não fica pra você, mas do ponto de vista do seu cérebro e da absorção de conteúdo, a troca do estímulo potencializa muito a capacidade de memorização. Então é legal você mudar o perfil das matérias quando você está estudando, porque você dá uma boa aliviada pro seu cérebro e pra facilidade que ele tem para absorver profundamente esse conteúdo. Eu vou colocar agora meu tablet na tela só para dar uma explicada para você como que ficou o ciclo de estudos. Aqui tem essas colunas que eu coloquei: matéria, data, início, fim, o que foi feito, revisão 1, revisão 2 e questões. Aqui tá a ordem das matérias. Como eu disse, tem uma versão que não tem aqui, tá apagado esses textos aqui, ó, tá sem o texto, que aí você escreve o que você quiser, você adapta o seu ciclo. Eu não lembro, eu falei, não sei se tem 25 ou 24, acho que deve ter 25. E aí, como que é, né? Você coloca aqui a data, então, 25/9, e aí você coloca o início. Eu faço assim, tá? Essa aqui é a minha forma de fazer. Se você quiser trocar, fique livre, isso aqui não é uma regra. É mais eu expondo a forma que eu fiz e funcionou. E essa questão de ser dinâmico, de estar sempre mudando, me ajudava muito. Então, horário, ó, 20 horas e 16 minutos. Aí vou lá, estudo tal. Acabei. O que eu estudei hoje? O que foi feito? Cara, eu estudei teoria de impedimento e suspeição. Como você pode ver, minha letra é maravilhosa, de linda. Fica aqui então. Aí coloco aqui o horário que eu parei, 21 e 22 da noite. Eu parei. Vou andando aqui, vou preenchendo, vou fazendo todas as matérias. Eventualmente eu posso voltar e falar, putz, queria revisar aquilo que eu estudei naquele dia de uma forma específica. Aí eu venho aqui e faço assim, ó, tuf. Significa que eu revisei o que eu fiz aquele dia. Só que essa coluna de revisão aqui, ela não é uma regra, porque muitas vezes a minha revisão não era feita atrelada diretamente ao que eu estudei em algum dia de forma específica, porque talvez nesse dia aqui eu tenha estudado apenas... Nem sei que artigos que são esses, tá? É só exemplo. Artigos 120 a 134. E às vezes isso aqui, dentro de um capítulo, não significa nada. Às vezes isso aqui é metade de um capítulo. E quando eu vou revisar, eu quero revisar o capítulo inteiro da lei, entendeu? Então, a minha revisão não necessariamente ficava ligada a isso aqui. Até porque, às vezes, eu fazia revisão só fazendo questão. Às vezes eu fazia revisão assistindo alguma videoaula que eu nunca tinha assistido daquela matéria, porque eu precisava de aprofundamento. Às vezes eu fazia uma revisão só dos grifos. Às vezes minha revisão era de caderno de erros. Então, não necessariamente a revisão que eu fazia acabava sendo anotado aqui. Mas eu sei que a maior parte das pessoas faz isso aqui. Então eu coloquei, porque eu imagino que grande parte das pessoas vai usar a primeira revisão, a segunda revisão. Eu não usava, na prática não usava, não vou ser hipócrita aqui e falar que a minha planilha ficava perfeita, porque não ficava. E questões, às vezes eu colocava, tipo assim, fiz da 10 a 80. Ou às vezes eu colocava, fiz as questões pares. Colocava aqui questões pares. E aí depois eu sabia que eu ia fazer as ímpares, assim eu dividia o conteúdo inteiro em 2 blocos de questões. Mas, às vezes, eu só vinha aqui e colocava um certo. Fiz todas as questões que estão lá no material da aula. Não tem segredo, o ciclo é uma coisa simples e na minha visão tem que ser simples mesmo, porque quanto mais você complica, mais você torna oneroso o ato do que você deve fazer. E você não está estudando para ser especialista em ciclo de estudo, você está estudando para passar numa prova. Então, isso aqui tem que ser um detalhe, mera forma de você se organizar. Aqui você conta, né, você vai estar registrando quanto tempo, a hora líquida que você estudou, mas você não calcula aqui, eu não coloco, estudei tantos minutos de tempo líquido e no final eu vou somar. Pessoalmente, eu não vejo vantagem nenhuma em você ficar contabilizando o total de horas, mas isso é uma coisa pessoal, eu vou abordar isso
depois mais profundamente em outro vídeo. Basicamente, o ciclo é isso aqui e tem também a versão sem as matérias escritas para você poder adaptar. Mas aí você pega aqui esse aqui que tem 25 e fala, poxa, mas eu só tenho 12 blocos de estudo. O que você vai fazer? Você vai analisar a sua possibilidade, você vai dar uma breve olhada aqui e vai ver, ó, tem um de processo civil aqui, tem um tempo de processo civil aqui, e outro tempo de processo civil aqui, e tem outro lá embaixo. Então, nessas 25 eu coloquei 3 de processo civil. Quantas tem de português? 1, 2, 3, 4. E assim você vai fazer para todas as matérias e conservar essa proporção, essa quantidade, a quantidade de bloco de matéria que você tem. Se você tiver poucos blocos de estudo para você fazer durante a sua semana, é muito provável que você acabe ficando às vezes com o tempo de cada um. Ou você faz um ciclo grande que você não vai terminar em uma semana. Então vamos supor, você pode fazer um ciclo com mais, não, vou usar o ciclo de 25 que já tá pronto. Só que aí, se você tem 12 horas por semana, 12 blocos por semana, esse ciclo de 25 você vai fazer em 2 semanas e 1 dia. E tá tudo bem também, desde que você consiga adaptar isso à sua realidade, tá? Eu só quero que você entenda a lógica por trás disso, porque eu disponibilizo o ciclo pronto, mas é pra te ajudar, não é pra você se enrolar todo e no final acabar se atrapalhando, né? Aí a intenção de eu ter feito um negócio aqui pra ajudar vai sair o efeito contrário. E aqui tem o personalizável, que é exatamente o que eu falei, mesma coisa, só que aí você vem, se você quiser, você pode imprimir também, né? Pouquíssimas pessoas vão fazer isso pelo tablet, você pode fazer, sei lá, no Word. São várias possibilidades de você preencher isso aqui. Mas aí você imprime e vem aqui e coloca lá, processo civil, normal. E aqui, processo penal, informática. Normal, isso aqui, tranquilo. O mais importante mesmo é você entender a lógica por trás da distribuição dos blocos, que você vai analisar o quê? O tamanho da matéria no edital, a sua dificuldade naquela matéria, se você já estudou ou não estudou aquela matéria, porque muitas pessoas pegam ciclos prontos na internet e acabam estudando numa organização que para a realidade delas não faz sentido. A pessoa vai deixar de passar por causa disso? Se ela estiver estudando certinho, talvez não, mas você otimiza o processo de estudo para você conseguir estudar mais e estudar mais o que importa. Se você tem dificuldade numa matéria e você quer nivelar a sua porcentagem de acerto para cima, é meio que intuitivo que você vai ter que apertar mais aquela matéria. Se você gabarita matemática em todo simulado, você vai colocar a mesma quantidade de matemática do que a de uma matéria que você tá indo mal. Não faz sentido. Então, novamente, batendo naquela tecla de você ficar adaptando o seu ciclo de estudos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. O material tá aqui embaixo, junto com o material das outras aulas que eu gravei específico para cada matéria do TJSP. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.